Sorrindo para a vida, canção nova, nesse dia tão especial, nessa terça-feira, onde o Senhor fez para nós. Que bom que você que está aí nos acompanhando pelo sistema Canção Nova de Comunicação, escolheu o lugar certo. Fique conosco, reze conosco e permaneça conosco, porque Deus sempre tem algo novo para nos falar, tem algo novo para nos motivar. Falando em motivação, já quero iniciar esse Sorrindo para a Vida com essa grande frase de Santo Afonso de Ligório. A oração é o grande meio para alcançarmos de Deus a salvação e todas as graças que desejamos. A oração é o grande meio para alcançarmos de Deus a salvação e todas as graças que desejamos. Essa frase de Santo Afonso, eu já posso dizer que é um reflexo daquilo que nós vivemos aqui no Sorrindo para a Vida. Quero já agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando pela nossa rede de rádio espalhada pelo Brasil. Sejam todos muito bem-vindos, fique conosco, reze conosco, mas também você que está pela internet acompanhando no Brasil, mas também além do Brasil. Tantos testemunhos nós recebemos daqui do Brasil, mas também de você que está do outro lado. Você não está sozinho, acredite nisso. Sei que você que está aí do outro lado também é sócio da Canção Nova. Nós queremos te agradecer, porque é graças a você que todo o sistema Canção Nova, toda a nossa área educacional, toda a nossa área social da Canção Nova, em especial nós temos a rede de desenvolvimento social, nós temos o Centro Médico Padre Pio. Tudo isso eu estou levando até você essa informação porque é você que mantém no ar e acontecendo dia após dia. Por isso que nesse início de ano não tem como, eu tenho que te agradecer. Deus lhes pague. Quero agradecer a Deus porque também estou do lado de pessoas maravilhosas. Márcio Mendes, você é uma delas. Muito obrigado, Luciano. Bom dia. Um ótimo dia para você. Um excelente dia para todos nós. Bom dia para você que acompanha a Canção Nova nesta manhã, através do seu sistema Canção Nova de comunicação. Que Deus abençoe você. Que a paz de Jesus esteja no seu coração, esteja na sua casa. A palavra de Deus nos diz que quando nós entramos num lar, num ambiente familiar, numa casa, que nós devemos saudar este lugar com a paz de Deus, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E se lá nesta casa tiver alguém com o coração aberto para receber esta paz, a paz do Senhor entrará na vida desta pessoa, se estabelecerá sobre aquela casa e ali permanecerá. Mas, se o coração estiver fechado, para aquele que saúda, a paz volta sobre ele, não é? Então nós precisamos aprender também a sermos esses instrumentos da paz de Deus, de levarmos a paz de Deus, não só em palavras, mas também em gestos concretos, abençoando aqueles que passam pelo nosso caminho. Então, quero até pedir a você que abençoe a Canção Nova. Porque assim como a Canção Nova hoje está entrando na sua casa, você também, por essa mesma janela que se abre da televisão, ou das ondas do rádio, ou da internet, você entra na Canção Nova. Em nome de toda esta obra, em nome também do Padre Jonas Abib, que é o fundador desta comunidade, desejo a você a paz de Jesus, desejo que Deus abençoe o seu dia e que a graça do Senhor repouse sobre você. Ele que conhece todas as coisas, sabe como é que você se encontra nesse dia e toma nas mãos dele os seus projetos, as suas causas. Então, vamos começar o nosso dia em oração, como diz aí Santo Afonso de Ligório. A oração é o grande meio para alcançarmos de Deus a salvação e todas as outras graças que nós necessitamos. Como é que você vai alcançar de Deus a salvação?
Como é que você vai alcançar de Deus as graças que você necessita? E todos nós necessitamos, viu? Neste dia de hoje, todos temos necessidade da graça de Deus. Qual é o meio que nos é dado para alcançarmos estas graças? A oração. Então coloco aqui também à sua disposição a palavra de Deus, que está em Eclesiástico capítulo 17, versículos do 21 ao 31. Eclesiástico capítulo 17, versículos do 21 ao 31, é a palavra de Deus que eu já coloco aí também à sua disposição. E aproveitando esse momento aqui de abraço, também faço aqui um agradecimento, Luciano, a tantas pessoas que fazem parte desta obra, mesmo de longe, mesmo sem nunca ter visitado a Canção Nova, são família Canção Nova, fazem parte desta obra, porque não se poupa encontrar meios para poder participar e ajudar. E eu fiquei tão feliz quando eu cheguei aqui de manhã, e o Rafael, o diretor aqui do nosso programa, do Sorrindo para a Vida, ele tinha colocado aqui, nesta bancada, algumas cartinhas, uma delas inclusive, quero ler aqui para você. É a Canção Nova, o programa Sorrindo para a Vida. Minha gente querida, sou sócia evangelizadora já há algum tempo e posso garantir que a Canção Nova é uma verdadeira obra de Deus e tem me ajudado muito a superar as perdas dos meus entes queridos. Em outubro de 2019, meu esposo faleceu. Éramos só nós dois, não tivemos filhos, mas vivíamos muito felizes. Nesse período também perdi 6 irmãos. Ai de mim se não fosse a fé. Ai de mim se não fosse muita oração. Foi então que passei a assistir quase toda a programação da Canção Nova e senti que não estava só. Vocês pareciam me ouvir particularmente. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Estou enviando o anel de advogado do meu esposo, João Severino Carneiro, em doação. Falecido em 2019. Minha conterrânea, né, de Brasília, Distrito Federal, do dia 25 de novembro de 2021. Demorou um pouquinho para vir aqui para a nossa bancada, mas veio, não é? Também tenho aqui a doação da Miriam, que diz: ao Pai das Misericórdias, meu nome é Miriam, sou de Jundiaí, São Paulo, e faço essa doação com muita alegria. São 2 pares de brincos, porque sei que esta obra é de Deus. E é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Parece até que elas estavam juntas quando escreveram, né? Olha aqui o par de brincos que ela envia para ajudar na manutenção do santuário do Pai das Misericórdias. Porque a Canção Nova, na sua pobreza, vai se mantendo na obra evangelizadora assim, através da participação, da doação de pessoas como a Miriam, de pessoas como a Rita de Cássia, de pessoas aqui como a Luciana, esposa do Juliano, de Tupi Paulista, que ontem no finalzinho do Sorrindo para a Vida, nos esperavam ali à saída do estúdio para enviar aqui a sua doação de R$50 para ajudar também a Canção Nova a continuar com seus trabalhos evangelizadores. Então quis aproveitar já comecinho aqui do programa, Luciano, para abraçar essa gente querida que apoia a Canção Nova com as suas orações, divulgando esta obra de Deus, mas também muitas vezes colocando a mão no bolso, porque entendeu que a evangelização é gratuita. Mas os meios custam, não é? Estar no satélite não é de graça, não é? A energia utilizada, a energia elétrica, não é de graça. A manutenção das retransmissoras não é de graça. Nós poderíamos dizer quantas coisas dos meios para levar a evangelização que precisam de suporte. Mas a Canção Nova vive para evangelizar
gratuitamente através dos meios de comunicação, porque nós devemos levar de graça o que de graça nós recebemos. Deus fez muito por cada um de nós que estamos aqui. Aliás, Ele não fez muito, Ele fez tudo. E é por isso que nós viemos entregar a nossa vida nesta obra. Verdade ou não é verdade, Luciano? Não só como é verdade, como continua as graças de Deus acontecendo. É nessa motivação que não tem como. Eu vou passar para a Gabriele ali, porque depois de tantos testemunhos que o Márcio trouxe, nos motivando, agora é a hora da gente motivar então para as pessoas participarem, né, Gabriele? Claro, nossa, eu estava aqui edificada com os testemunhos, né? Primeiramente, bom dia, Márcio. Bom dia, querida. A paz para você. Mas também quero acolher você. Bom dia, povo de Deus. É uma alegria estar aqui nesta manhã para estar com você. Na verdade, aqui, né? De encontro com esse pão quentinho que está saindo do forno, né? Tá aqui, o Márcio fala, tá aqui preparando, de repente sai, eu já recebo aquilo que o alimento de Deus, a palavra de Deus faz em você. Então, como o Luciano bem disse, quero deixar aqui os meios para você participar. Envie para nós o seu testemunho, né? Sorrindo para a vida, @cançãonova.com é o nosso e-mail. Então, se você está aí, vive o seu testemunho, está bebendo da graça de Deus e Deus está falando com você nesta manhã, envie para nós o seu testemunho, conte para nós as maravilhas que Deus está fazendo na sua vida. Se você também quiser participar lá no nosso Instagram, @sorrindopravida, tem fotos, tem a frase do dia já postado para você. Vai lá, compartilha para que mais pessoas também vivenciem essa experiência de evangelização. Eu quero aqui, Márcio, eu fiquei muito edificada, né, Luciano? Eu estava aqui nos e-mails, né, e eu recebi o e-mail do Sidney, lá de Bauru, São Paulo, que ele diz assim, bem do que nós estamos falando agora. Bom dia a essa bancada abençoada e ao povo de Deus. É com alegria que eu ajudo a Canção Nova. É através do Sistema Canção Nova de Comunicação que eu tenho a minha fé sustentada através do amor do Pai que chega à minha casa todos os dias. Basta um clique e eu estou sintonizado com o amor de Deus. Obrigado primeiro ao Padre Jonas. Eu me emociono, porque quando eu falo o nome dele, eu agradeço a Deus todos os dias pela vida dele, pelo sacerdócio dele e por todos os missionários que dão a vida por este projeto Dai-me Almas. Eu preencheria páginas e páginas se fosse escrever as bênçãos que eu recebo todos os dias por causa da Canção Nova. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Ele agradeceu a minha gratidão, Sidney lá de Bauru, mas eu fiquei edificada porque ele diz, né? Basta um clique que eu estou aqui sintonizado com o amor de Deus. Né? Muito fácil. Tão rápido, graças a Deus. Isso é um presente do céu para nós. Há um tempo atrás, Gabi, há alguns anos atrás, não são muitos, quantas pessoas gostariam de ter a oportunidade de ter um canal católico dentro da sua casa e não existia, não é? Quantas pessoas gostariam de ter a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor, mas não tinham acesso, porque nesse Brasil que nós temos de dimensões continentais, nem todo lugar onde as pessoas habitam são como as grandes cidades, das quais muitos de nós fazemos parte. Tem pessoas que vivem em alguns lugares onde até para o padre chegar é difícil. Não é? Há lugares que recebem a visita de um sacerdote nesse nosso Brasil uma vez por ano. E como havia gente de fé que ansiava por isso. Hoje, com um clique, rapidinho, e você tem acesso a toda essa programação evangelizadora. Um abraço apertado para o Sidney, um abraço, um beijo carinhoso para esse povo de Bauru, gente boa, viu? O paulistano está sempre participando, o paulista está sempre participando aqui no Sorrindo para a Vida. E você? De onde você está participando nesse dia de hoje, desse nosso momento aqui de oração e da programação da Canção Nova? Manda um e-mail aí contando, né, Gabi está aqui esperando. Eu estou esperando, eu quero saber o lugar. Desculpa. Eu quero saber o lugar da onde você está aí acompanhando, recebendo, né?
sintonizado nesse amor de Deus. Você é de onde, Gabi? Eu sou nascida em Primavera do Leste, interior do Mato Grosso, mas a minha família mora em Cuiabá, lá no Mato Grosso. Então você é Primavera do Leste. Isso. E a sua família em Cuiabá. Isso. Então hoje vai ter gente de Primavera do Leste participando. Vai, tem que ter, né? Cadê o povo cuiabano? Cadê? Né? Tem cuiabano aí acompanhando, saindo pra Rezando vida. com a Tem muita gente. E eu quero agradecer, né? Porque o Sistema Canção Nova hoje, ele é muito abrangente, né? O Márcio falava de um clique, né? Quantos lugares que não chegam a televisão, o sinal, mas chega o sinal da rádio, né? Você que está aí sintonizado pela Rádio Canção Nova, esse amor que se espalha pelo ar, né? De onde você está acompanhando Sorrindo para a Vida? Nós temos a Rádio Canção Nova, nós temos a TV Canção Nova, ou talvez você aí está no exterior, além Brasil, né, acompanhando pelo YouTube ao vivo. Graças a Deus nós podemos chegar até você. A palavra de Deus pode chegar até você. E não tem como falar dessa abrangência na evangelização sem falar do sócio evangelizador, né? Então você, sócio evangelizador, você permite que muitas pessoas com um clique sintonizem, né, o amor de Deus. Então eu quero agradecer porque ontem, Márcio, nós tivemos 92 novos sócios adultos e 37 novos sócios kids, né, que entram para essa família de evangelização no dia de ontem, né? Daqui a pouquinho chega aí o dia de hoje, muita gente aí. Então, se você quer estar assistindo pela primeira vez, você hoje é a primeira vez que você, com um clique, ligou aí, está sintonizado ao amor de Deus, você quer fazer parte dessa família de evangelização, entra aí hoje, agora, né? clube.cançãonova.com. Conheça, né, o que é a Canção Nova, como a Canção Nova vive e faça parte dessa família de evangelização através dessa vivência, né, desse se associar, porque você contribuindo é mais do que contribuir financeiramente, não é mesmo? É verdade. Mais do que você fazer a sua contribuição, você está permitindo, ajudando que mais e mais pessoas, porque para mim o convite, né, da evangelização, de você fazer parte do sócio, fazer parte do clube de evangelização. Por que a gente fica aqui todos os dias, né? Faça parte, faça parte, faça parte. Porque muitos já fazem parte da família. Muitos já bebem da graça de Deus. E além de beberem da graça de Deus, ainda contribuem para que mais e mais e mais pessoas bebam da evangelização. Ô Gabi, do amor você de está Deus. motivando aí, eu tenho que mostrar de maneira concreta uma das formas que as pessoas podem nos ajudar também, ou que já receberam, né? Nós estamos no início de janeiro, você já recebeu o Sócios Evangelizador, o carnê de 2022, tanto do sócio adulto quanto do sócio Kids. Então você que já recebeu, o que a Gabi está dizendo é exatamente isso. Você já faz parte, então você já está em mãos com o carnê 2022. Se você ainda, como ela convidou todos nós, a nos tornarmos um sócio evangelizador, se você entrar pelo clube.cancional.com, você vai receber em sua casa. Você pode escolher a forma que você quiser e puder. Nós sempre motivamos aqui, porque você tem a sua realidade e nós respeitamos muito. Então você tem as formas para nos ajudar pelo boleto bancário, você tem a outra forma, é por cartão de crédito, débito automático e essa nova forma que nós temos hoje, nova, rápida e prática, chamado Pix, que é muito simples, né? Então nós tem essas formas, eu só de maneira concreta, Gabi, contemplando aquilo que você falou de maneira concreta, como as pessoas podem nos ajudar. Então eu só dei esse spoiler aqui para poder mostrar que é possível, ótimo. né? É isso mesmo. E eu quero aqui, né, agradecer. Muitas pessoas foram mandando aqui no dia de ontem, durante o dia de ontem, né? Os comprovantes, aqui está a Valdeci Mendonça do Gama, lá de Brasília. A Ismaísa Pantoja mandou ontem o seu comprovante. A Larissa, lá do interior de São Paulo, mandou também para nós, aqui do interior de São Paulo, o seu comprovante, né? Então, quero agradecer a sua contribuição, você que já mandou. E quero deixar aqui, né? Você que está aí fazendo a sua doação, você que está escutando e entrou agora aí no clube.cançãonova.com,
já se associou, mande para nós. Olha, estou escutando aí o convite que vocês fazem a nós e eu resolvi me associar porque eu acredito nessa obra de evangelização. Então mande para nós o seu testemunho. Quero aqui, Márcio, muitas pessoas mandaram ontem, porque uma das formas também de contribuir com a Canção Nova é através da nossa loja, né? Todos aqui na bancada, nós estamos hoje de vestuário Canção Nova. Eu estou aqui de vestuário de São Miguel Arcanjo, verde musgo, né? Lindíssima. Verde militar. É linda essa camiseta que você está usando, é uma das minhas preferidas. Eu amo essa aqui, tanto ela quanto a cor cacau também, eu gosto Boa, muito. Né? São eu as acho minhas duas linda. preferidas, é verdade. O Márcio está aqui vestido de Jesus, né? Camisa Jesus azul marinho. O Luciano está de vestuário. Lançamento também. Eu não diria que seria fácil, disse que valeria a pena. Frase do meu amigo Dom Bosco. Exatamente. O Fagner também, que está hoje aqui cantando para nós, está de Minha Família Está Protegida. Todos esses vestuários disponíveis na loja Canção Nova. Então, se você deseja aí ficar lindo como nós, vestindo, né? Vista-se a sua fé. Com certeza. E eu já vi que tem gente em casa que também está fazendo a mesma coisa. Tem uma família aqui. Ela é a Camila, é lá de Suzano, São Paulo. Ela mandou para nós porque o esposo dela fez aniversário e ele pediu que toda a família vestisse de vestuário Canção Nova. Então está aqui a Camila com a sua filha Camille Vitória e Maria Luísa e também o seu esposo, né, que fez aniversário. Tá aqui a fotinha deles, tá aqui a família linda. Tá aí para nós. O Celso vai mostrar para você a Camila, o seu esposo e a Maria Luísa. Família linda. E segura aí, linda, olha linda. aqui que lindo, ó. O esposo Fábio, que estava completando 44 Louvado anos. seja Deus. Todos eles de camisa Jesus, da loja Canção Nova. E o mais interessante é que ali o topo do bolo eram fotos da família, todos vestidos de vestuário Canção Nova. Vamos continuar, né, Márcio? Eu acho que a gente precisa motivar realmente o Brasil inteiro a poder adquirir os produtos de evangelização, né? Verdade, é isso aí. Tá aqui a família que veio passar aqui na Canção Nova o ano novo, né? Ela deixa eu achar o nome dela aqui, a Rose, lá do Rio de Janeiro, capital. Ela veio com a família dela, tanto a mamãe, a irmã, o cunhado, todos passaram o ano novo aqui na Canção Nova. Está aqui a família toda, aqui no presépio, até no Santuário do Pai das Misericórdias, a família toda de Jesus, né? Vestuário Jesus. Legal, lindo. Aí para nós, mamãe, filho, cunhado, as crianças. O bom do vestuário Canção Nova, minha gente, é que tem para todos os tamanhos, todas as idades. Todos os gostos. Todos os gostos, né? É verdade. Porque uma coisa que a gente realmente precisa pensar, não é? Eu tomei uma decisão já há muito tempo de, na minha casa, entre as minhas coisas, eu sempre me cercar daquilo que é de Deus, daquilo que é da sabedoria da palavra de Deus. Então, várias vezes eu anotei versículos e deixei em lugares que os meus olhos sempre pousassem ali, para que aquela palavra que é a verdade fosse entrando no meu coração e fizesse parte da minha vida. Ter a marca daquilo que é sagrado em tudo aquilo que nós fazemos. E uma vez que a gente precisa se vestir, né? É bom que a gente se vista, na verdade. Por que nós, que tantas vezes carregamos por aí frases que até não tem muito sentido? Quanta gente carrega no corpo, às vezes uma roupa escrita numa língua que ela não conhece e cujo o significado ela não sabe. Não é? E às vezes está levando consigo algo que ela não acredita e que ela não defende, que ela nem quer que vá para frente. Mas nunca se preocupou em saber o que estava usando, o que estava vestindo. Outras vezes, a gente até ganha um presente ou usa algo que não é assim contrário ao que é decente, mas não combina muito conosco. E a gente usa porque é bonito. Ou porque às vezes está na moda, né? Ou porque às vezes está na moda. Então, uma vez que nós vamos colocar uma roupa, por que também nas nossas vestes
nós não poderíamos levar aquilo que nós acreditamos, porque às vezes uma frase pode mudar a vida de uma pessoa. Como quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz, porque eu não tinha visto ainda essa camiseta, foi ler ali estampado no peito do Luciano, essa frase de Dom Bosco que diz: eu não disse que seria fácil, eu disse que valeria a pena. Como uma palavra como essa, inspirada por Deus, não só pode, como ilumina o dia de muita gente que está rezando agora conosco, nos Sorrindo para a Vida, e que está vivendo algo que vale a pena, mas não está sendo fácil. É verdade. Essa aí fica uma dica para quem quer ter família. Você que quer casar, que quer ter filhos ou que se casou, talvez lá na frente a gente possa repetir para você essa frase de Dom Bosco: eu não disse que seria fácil, mas eu disse que valeria a pena. Concorda que às vezes uma palavra como essa, e quando eu digo às vezes é muitas vezes, uma palavra assim pode iluminar a vida de alguém? Com certeza. É por isso que a Canção Nova procura evangelizar de todos os meios que estão à sua disposição. Então envia para cá, a Gabi já fez esse convite aí para você. Envia para cá o seu testemunho. Envia também o seu pedido de oração. Porque nós somos testemunhas de que quando nós levamos diante de Deus as nossas necessidades, às vezes necessidades que para serem atendidas precisam de um verdadeiro milagre. O milagre acontece quando, confiando em Deus, nós recorremos a Ele, não é? Então traga sim o seu pedido de oração, mas traga o seu testemunho. Testemunho. E testemunho, pode falar, Gabi. Não, o que Deus está fazendo, né? Exatamente. O que Deus está te convidando a viver, né? Eu acho ótimo que você tenha dito isso, porque muita gente às vezes pensa que testemunho é a maneira como eu vivo. Eu vou dar meu testemunho, vou mostrar como eu vivo bem, como eu sou um exemplo para as pessoas. Não, o nosso testemunho aqui é sobretudo o que Cristo tem sido na sua vida. O que Jesus tem feito por você. Ontem eu quase ali em lágrimas ouvi o testemunho da Marisa Graneiro de Maringá e do João Graneiro, que entraram em contato comigo para contar que saíram os resultados do tratamento que o João fez contra o câncer, onde as possibilidades dele de sobrevivência eram mínimas, porque era um câncer no fígado e que estava bem avançado, o fígado estava muito comprometido, e houve ali já um primeiro milagre, quando conseguiu se extrair ali os tumores deste fígado. Mas é preciso fazer o tratamento e acompanhar como é que isso foi se dando. E já naquela altura, os médicos ficaram impressionados com os resultados da cirurgia. Amém. Porque a oração faz toda a diferença. E ontem a Marisa dizia para mim: Márcio, estou ligando para que você louve a Deus junto conosco, porque o Senhor ouviu a nossa oração e o João está completamente curado, sem nenhuma célula cancerígena em seu corpo. Louvado Foi seja feito Deus. o exame mais minucioso, que tem de mais moderno, e foi constatada uma cura completa, porque ele estava morto e o Senhor o fez reviver. Amém. O que é que Jesus tem feito na sua vida? E se você também deseja que Ele faça, mande para nós, mande para nós o seu envie para pedido. nós, sorrindopravida@cançãonova.com. Eu estou aqui aguardando para contemplar as maravilhas de Deus. Não está sendo fácil, mas vai valer a pena. Então mande aí o seu testemunho. O que está valendo a pena, né? Qual tem sido? E eu também fica aqui o meu convite. Nós vamos agora, né, rezar, vamos aqui beber da palavra de Deus, nos alimentarmos desse sustento. Também Deus vai fazer em nós que estamos aqui, né? Mas você conhece alguém que está aí precisando? Você sabe que a pessoa está na luta e que a pessoa já está aí, não sei se vale a pena, tal. Vai lá, mande aí o link, uma mensagem, um WhatsApp, você que está acompanhando pelo YouTube, compartilha, marca alguém no Instagram, para que essa pessoa agora descubra que vale a pena essa situação que ela está vivendo
e que ela viva essa experiência daquilo que Deus tem para fazer na vida dela. Nós estamos te esperando, né? Esperando essa pessoa aí que você vai enviar agora, não é mesmo, Marcos? É isso aí. Vamos juntos. Estamos esperando. Continuar aqui do meu lado. Fagner, Deus abençoe. Amém. Tamo junto mais Tamo um junto. dia, né? Graças a Deus. Ouvindo vocês falarem esses testemunhos. Hoje eu tive a graça de tocar em um também, lá do Japão. Estava apresentando o programa da rádio agora pela manhã. E uma pessoa lá do Japão, o Makoto, lá de Suzuka, no Japão. Legal. Ele mandou uma mensagem dizendo que estava acompanhando enquanto trabalhava e também iria acompanhar o Sorrindo para a Vida. Então tá lá no Japão, no outro lado. Por isso que é tão importante a gente falar sempre, né, da ajuda que você, sócio, evangelizador, faz, quanto contribui. Porque através de um clique, lá do outro lado aí do oceano, nossa senhora, Do planeta. No planeta. possa também acompanhar, né? E por isso você também é canal. Por isso, além da ajuda, seja ela financeira, seja ela através da oração, isso nos ajuda a continuar evangelizando e a espalhar, né, o amor pelo ar. Vamos cantar então? Vamos cantar. E vamos rezar. Já desejando experimentar essa graça, o Espírito Santo de Deus, já nessa manhã. Você está aqui é porque você deseja, porque você quer beber desse amor que sacia a sede da alma. Por isso cantemos, desejando mergulhar e descobrir as riquezas do Espírito. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. Suave, doce Espírito Santo de Deus, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eclesiástico, capítulo 17, versículos do 21 ao 31. Vamos ouvir esta palavra que é do Senhor nosso Deus. É Deus quem fala ao nosso coração por meio desta palavra que diz assim: volta, pois, ao Senhor e deixa os teus pecados. Suplica em sua presença e diminui as tuas ofensas. Volta ao Santíssimo, desvia-te da injustiça e detesta firmemente a iniquidade. Reconhece a justiça e os julgamentos de Deus e permanece constante no estado em que Ele te colocou e na oração do Deus Altíssimo. Quem louvará o Altíssimo no abismo em lugar dos vivos? Os que proclamam o louvor de Deus. Não te demores no erro dos ímpios e louva a Deus antes da morte. Do morto, como quem não existe, o louvor cessou.
Louva a Deus enquanto vives. Glorifica-o enquanto tens vida e saúde. Louva a Deus e gloria-te nas suas misericórdias. Quão grande é a misericórdia do Senhor e o seu perdão para com todos aqueles que a Ele retornam. Quão grande é a misericórdia do Senhor, quão grande é o seu perdão para com todos aqueles que a Ele retornam. Nem tudo está ao alcance da humanidade, pois o ser humano não é imortal. Que há de mais brilhante que o sol? E contudo ele se eclipsa. Que há de mais ímpio do que o pensamento da carne e sangue? Pois também isso há de ser punido. Ele examina as potências das alturas celestes, quanto mais os seres humanos que são terra e cinza. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Nesta manhã, neste dia, nesta hora de graça, nesse momento de oração, o Espírito Santo, por meio desta palavra, está convidando a cada um de nós a voltarmos para os braços do nosso Deus. Volta para Deus, para que o Senhor possa curar seu coração. Volta para Deus para que o Senhor possa curar a sua ferida, para que o Senhor possa curar a sua mágoa, para que o Senhor possa anular, liquidar, neutralizar a sua tristeza. A palavra de Deus chama cada um de nós. Então está chamando você para voltar para Deus, para que o Senhor possa dar trato a você, tratar você. Volta, pois, ao Senhor. Deixa os teus pecados. Porque voltar-se para Deus é deixar o pecado. Deixar Deus é cair no pecado. São duas situações extremas. De um lado está o Senhor, de outro lado o pecado. Para eu estar junto de Deus, para eu caminhar e me aproximar de Deus, eu preciso ir deixando o meu pecado para trás. E a palavra de Deus, olha como ela é pontual, precisa, concreta. Ela inclusive ensina como é que nós podemos ir deixando para trás esses pecados. Como? Suplica na presença de Deus e vai diminuindo as tuas ofensas. Porque talvez de início você fique assim meio frustrado, porque nas tentativas que nós vamos fazendo para mudar a nossa vida, para melhorar como pessoa, para corrigir uma falha, para reeducar o nosso caráter, porque todos nós temos fraquezas de caráter, todos nós. Nessa luta que nós vamos travando para superar as nossas fraquezas e para nos livrarmos dos nossos erros, dos nossos vícios, muitas vezes a gente cai. E às vezes a gente faz um grande esforço e não consegue ver o resultado que a gente esperava. Mas não importa. Importa para onde você está orientando o seu coração. Porque diante do seu esforço, Deus envia a sua graça para se unir a você no esforço que você está fazendo, e a sua decisão, a sua luta, sua decisão de lutar, somada à graça de Deus, vencerá esta fraqueza. Mas como diz a palavra de Deus, para que isso aconteça, você precisa recorrer ao Senhor. Você não vai conseguir vencer essa luta se não for pelo poder do Espírito Santo.
E como diz Jesus ensinando aos seus apóstolos, há males que a gente só vence pela força do jejum e da oração. É a luta, é o combate insistente para a gente se desvencilhar daquela amarra, daquela escravidão, às vezes, a um álcool, ao alcoolismo, às vezes ao fumo desmedido, às vezes até uma dependência química através de remédios que não foram recomendados pelo médico, mas que pelo uso contínuo a pessoa foi se tornando ali dependente. Às vezes é a luta contra a gula, mas que só a pessoa que come desenfreadamente sabe o quanto aquilo é penoso, o quanto aquilo é pesado, o quanto é triste para ela. Se vê sem forças de resistir à tentação de comer desnecessariamente, e aí vem o sobrepeso, aí vem tantos problemas de saúde, e às vezes até com o médico dizendo, se você não parar, você vai morrer. Mas diante do nosso esforço, a graça de Deus se une a nós, e nós vamos vencendo um dia de cada vez. Suplica em presença do Altíssimo. Pede a Deus esta graça, porque o Senhor ouvirá você. E vai diminuindo ali as ofensas. Volta ao Altíssimo. Desvia-te da tua injustiça e detesta firmemente a iniquidade. Reconhece a justiça e os julgamentos de Deus. E olha que palavra espetacular. E permanece constante no estado em que Deus te colocou. E permanece constante na oração ao Deus Altíssimo. Ao mesmo tempo em que a gente vai se afastando daquilo que não é bom para nós, nós precisamos permanecer aonde Deus nos plantou. Ficar firme no propósito que Deus nos deu. Nos agarrarmos com a vontade de Deus para a nossa vida. Fazer dar certo aquilo que a gente sabe que é bom e que é de Deus para nós. Sua família é boa? Sua família é de Deus? Então a gente precisa fazer dar certo. Permanecer firme nesta casa também, onde Deus nos colocou. Nesta vocação onde Deus nos deu. Não estou aqui na Canção Nova. Quantas vocações estão aqui? Pessoas que foram chamadas por Deus. Mas também nesses anos todos de Canção Nova, a gente vai percebendo que se nós não cuidarmos, nós não conseguimos permanecer onde Deus nos plantou. E mesmo tendo sido escolhidos e queridos por Deus dentro da Canção Nova, nós podemos abandonar a vocação e ir embora. E é interessante como tudo começa pela falta da oração. A queda começa com o afastamento de Deus. Se falta fé, é porque faltou oração. Se você não quer que falte fé na sua vida, meu irmão, minha irmã, nós precisamos rezar. Porque ninguém pode se prover de fé. Eu não me abasteço de fé. Fé não é como pensamentos positivos, não. Porque tem gente que confunde fé com pensamento positivo. Tem gente que confunde fé com otimismo. Pensamento positivo, eu posso meter qualquer um na minha cabeça. Posso sair daqui sorrindo para a vida, dizendo hoje meu dia vai dar certo, hoje meu dia vai dar certo, hoje meu dia vai dar certo, pensamento positivo. Só que normalmente esses pensamentos positivos, eles se despedaçam diante da menor dificuldade que a gente topa pela frente. Então vamos ser positivos sim, vamos ser otimistas sim, mas vamos sê-lo pela fé que nós temos em Deus. Porque não é só com otimismo que nós enfrentamos as contramarés da vida, não. É com fé, é com confiança em Deus, é vendo aquilo que só a fé nos permite ver. Porque o otimismo muitas vezes nasce de um cenário promissor que nós vemos pela frente. Então, se o cenário não é promissor, a gente tende a não ser muito otimista. Mas a fé,
ela vê além das aparências. A fé enxerga atrás das nuvens escuras da nossa vida. A fé sabe que por trás de tudo aquilo que nos desanima aos nossos olhos, aquilo que diante dos nossos olhos trabalha para o nosso desânimo, a fé sabe que por trás de tudo isso, o Senhor nosso Deus opera em nosso favor. E quem não desanima, não será derrotado. Então é com fé para que seja firme, mas a fé é dada a nós pela graça de Deus, sobretudo a quem ora, sobretudo a quem recorre a Deus. Então, se faltou fé, é porque antes de tudo faltou oração. Para se ter fé, é preciso recorrer a Deus. E o maior pecado nosso é o afastamento de Deus. Você pode dizer assim, o meu maior pecado é a cachaça, meu maior pecado é o jogo, meu maior pecado é o adultério. Não. Antes de tudo, há uma raiz no pecado. Porque o pecado também é igual uma árvore. Ele tem raiz, ele tem seu tronco, ele tem seus galhos, ele dá seus frutos. Por isso que existem frutos de pecado. Quando a palavra de Deus fala dos frutos do Espírito, fala também das obras da carne, porque o pecado produz algo em nós. E essa raiz, que raiz é essa? Que é onde está ali o coração do pecado, é o afastamento de Deus. Por isso que quem não reza, comete aí esse maior dos pecados, que é afastar-se de Deus, ou achar que os próprios pecados é maior do que a misericórdia de Deus. Por isso, à medida que a gente não reza, nós vamos duvidando da bondade de Deus, nós vamos duvidando do perdão de Deus, e vai ficando cada vez mais difícil a gente regressar ao Senhor. Então hoje, o Espírito Santo de Deus está nos dando uma graça, porque Ele não faz um convite que Ele não esteja disposto a nos dar a graça de atender. E que convite é esse? Volta, pois, ao Senhor e deixa os teus pecados. Como uma criança com saudade do pai, que quando vê o pai que há muito tempo ela não via, ela larga todos os brinquedos, ela levanta e vai correndo ao encontro do seu pai e pula no pescoço dele e vai para o colo dele. Hoje, meu querido, minha querida, essa criança precisa ser você, precisa ser eu, preciso ser eu. De deixar todas essas coisas e correr para os braços daquele que pode em nosso favor. Permanece constante onde Deus te colocou. E na oração do Deus Altíssimo, fica firme, meu irmão. Quem louvará o Altíssimo no abismo em lugar dos vivos? Os que proclamam o louvor de Deus, são os vivos que proclamam o louvor de Deus. Quem é que louvará o Altíssimo na morte? Você já percebeu que quando a gente vai morrendo interiormente, que a gente não tem vida interior, que é difícil a gente louvar a Deus? Que às vezes é difícil até fazer uma oração na hora da refeição? Você já percebeu que quando a gente se sente morto por dentro, até rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, que não demora nem 2 minutos, se torna difícil e pesado para nós depois de, 24 horas que nos foram dadas por Deus para viver num dia. A gente não consegue dar a Deus 2 minutos de oração, quando a gente não tem vida interior. Por isso a palavra está nos dizendo: quem louvará o Altíssimo em lugar dos vivos? Os que proclamam o louvor de Deus. Quem louvará? Quem louvará o Senhor Altíssimo no abismo? Abismo aqui é a região da morte. Quando nós vamos morrendo interiormente, a oração já não brota do nosso coração. Por isso a palavra de Deus nos diz: não te demores no erro.
Não te demores no pecado. Por que não te demores? Porque no dia de hoje a gente cai. Mas olha, um homem de fé, uma mulher de fé, um homem de oração, uma mulher de oração, não é aquele que não cai. É aquele que não se demora no erro. É aquele que, tendo errado, percebe e volta atrás. É aquele que, tendo cometido o pecado, pede perdão com sinceridade de coração a Deus e à pessoa que ele ou que ela ofendeu. E com contrição interior se levanta. Não te demores no erro, mas volta ao Senhor antes da morte. Louva a Deus antes que esse erro venha ferir você com uma ferida mortal, porque a palavra de Deus nos diz que todo pecado é como uma espada de 2 gumes, de 2 cortes, que mata a alma dos homens. Então, antes que essa morte aconteça, volta para Deus. Louve o Senhor. Louve o Senhor enquanto vives. Glorifica o Senhor enquanto tens vida e saúde. Louva a Deus e gloria-te nas suas misericórdias. E aqui a gente chega nesta palavra. Versículo 28, que para mim, cada pessoa é tocado por Deus num versículo. Essa palavra inteira mexe comigo. Por quê? Porque eu sou pecador. Então esta palavra é para mim, para o Márcio. Essa palavra que me manda voltar para Deus, me manda sair do pecado todos os dias e me manda louvar o Senhor. Então esta palavra mexe muito com o meu coração, mas em toda esta palavra tem um versículo que foi aquele que caiu mais fundo dentro da minha alma, que é o versículo 28. Quão grande é a misericórdia do Senhor, quão grande é o seu perdão para com todos aqueles que a Ele retornam, porque nem tudo está ao alcance da humanidade, pois o ser humano não é imortal. Nem tudo está ao seu alcance, Márcio. Como é que você se chama? Qual é o seu nome? Eu posso não saber, mas Deus sabe. E eu digo a você, meu irmão, nem tudo está ao seu alcance. Minha querida, quando você diz que tem coisas que você não consegue, você está certa, porque nem tudo está ao seu alcance, porque você não é imortal. Você não é infalível. Mas Deus é infalível. Mas Deus é imortal. E quão grande é a misericórdia do Senhor, e quão grande é o seu perdão para com todos aqueles que a Ele retornam. É tão grande a misericórdia de Deus, meus queridos, que toda pessoa que, mesmo que ela não conheça o Evangelho, mesmo que essa pessoa nunca tenha ouvido falar da igreja, e por isso não participe nem da igreja, por isso nem conheça Jesus, talvez nem conheça essa oração do Pai Nosso, mas toda a pessoa que procura a verdade e que procura praticar a vontade de Deus dentro daquilo que ela conhece, porque às vezes ela não faz porque não conhece, mas o pouco que ela entende que é certo e ela procura fazer aquilo com sinceridade de coração, essa pessoa pode ser salva. Márcio, mas mesmo que essa pessoa não conheça Jesus, mesmo que essa pessoa não conheça Jesus, porque às vezes ela não conheceu, não foi por culpa dela, porque talvez nunca tenha havido alguém que anunciasse a esta pessoa o santo nome de Jesus. Talvez a ela nunca tenha sido dada a oportunidade de uma mudança de vida. Mas Márcio, a palavra de Deus nos diz que só no nome de Jesus podemos ser salvos. Exatamente, então, de uma maneira misteriosa, pelo poder de Deus nosso Pai, esta pessoa será salva em Jesus Cristo e no nome do Senhor Jesus, apesar de não conhecê-lo. Porque nem tudo está ao alcance da humanidade.
mas tudo está ao alcance de Deus. E Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu para que todos sejam salvos, para que todos experimentem essa salvação. Então a palavra de Deus nos diz: volta, pois, ao Senhor e deixa os seus pecados. Esse voltar para Deus, ele se dá de um modo perfeito na nossa vida pelo batismo. Isso você não tenha dúvidas. Qual é o modo perfeito pelo qual isso se dá? No nosso batismo. E Jesus foi quem instituiu o batismo e vinculou ao batismo a nossa salvação, mas o próprio Deus não está vinculado, obrigado aos sacramentos. Deus tem os seus meios que vão além, inclusive, dos sacramentos. Por isso, uma pessoa que quer ser batizada, mas não tem tempo porque morre antes, o desejo dela de ser batizado, unido ao arrependimento sincero, configura para ela os frutos do batismo. É como se ela tivesse sido. Aquelas pessoas cristãs que no início do cristianismo estavam se preparando para ser batizadas, mas foram presas, condenadas à morte e morreram em caminho de preparação para o batismo. O testemunho dos cristãos e a própria palavra de Deus nos diz: eles foram batizados com Cristo, mas no sangue, pela graça do martírio. Então veja, de um modo especial, particular e perfeito, esse voltar para Deus se dá para nós no batismo, ou seja, ali naquele momento, todos os nossos pecados são perdoados. Todos. Uma pessoa que foi batizada, todos os seus pecados foram perdoados, ou seja, o pecado original, todos os pecados pessoais que ela cometeu, bem como todas as penas do pecado, as sequelas do pecado, porque quem na vida já pecou sabe que o pecado judia da gente. Vai falar com um fumante de crack para ver se o vício judia dele. Vai falar com quem teve a sua vida destruída pelo adultério para perguntar se foi gostoso mesmo. Só se a pessoa for cínica. Porque quem experimentou as consequências do pecado sabe, gente, por experiência, que o resultado, que o salário, que a paga do pecado é a destruição, é a morte. O pecado vem para acabar com tudo que para a gente tem valor. Então, pela graça do batismo, até as penas dos nossos pecados são apagadas. Eu digo a você, que talvez até assim, por acaso, esteja acompanhando a Canção Nova hoje. A sua vida será outra vida quando você se batizar, se você não é batizado. Todo o bem que eu poderia te desejar nesse dia de hoje não é que você ganhasse na loteria ou que você tivesse grande êxito profissional. Tudo isso é cisco, é palha seca, perto da graça do batismo. Se alguém disse para você que você deve ser batizado, vamos dizer, só para fazer parte de uma denominação, para você fazer parte de uma igreja, essa pessoa não entendeu nada do que é o batismo e a graça de Deus. Porque é um bem tão grande que a gente recebe, que nos liberta e nos transfigura numa nova pessoa, numa nova criatura. Porque o perdão e a graça de Deus renova a pessoa de tal maneira que é como se essa pessoa tivesse um novo nascimento. É o que muitos experimentam também nessa graça que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, que não é o sacramento do batismo. Aqui eu estou falando do sacramento do batismo. Mas existe uma graça que chamam efusão do Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo, que quem experimentou sentiu nascer de novo, sentiu que se tornou uma nova pessoa e verdadeiramente torna-se uma pessoa nova, de maneira que não resta nada que impeça essa pessoa de entrar no céu, de entrar no reino de Deus, porque Deus passa a reinar na vida desta pessoa e nada, não sobra nada que possa impedi-la de viver na graça de Deus, nem o pecado de Adão,
que é o pecado original, nem o pecado pessoal dela, nem as sequelas do pecado. Sequelas. Sabe quando uma pessoa sofre um acidente e fica com sequelas? Certos pecados que entram na vida da gente deixam sequelas, gente. Mas nem essas sequelas são capazes de impedir a pessoa de viver na graça de Deus, sendo que a sequela mais grave do pecado, sabe qual é? A separação de Deus. Tem gente que diz assim, mas o que tem o pecado? A vida é minha, não estou prejudicando ninguém. É só uma fraqueza minha. Você sabe qual é a sequela mais grave? Quando a gente se permite ir na direção do pecado, é ser separado de Deus. É a gente se separar de nosso Senhor. Porque aí a gente fica suscetível a todo o ataque do mal. Aí aquele mal que só nos faria sofrer passa a ter força de nos arrasar. Porque o mal faz a gente sofrer. Mas quando a gente está afastado de Deus, Ele não só faz a gente sofrer, Ele nos arrasa literalmente. Porque afastado de Deus nós somos suscetíveis a essa destruição. Então veja, ainda assim existem certas consequências, mesmo essa graça que o batismo nos dá, ou que essa efusão do Espírito Santo nos dá de viver uma vida nova e de remover esses obstáculos de nós vivermos na graça de Deus, né? Apesar disso, existem certas consequências desse tempo que nós estamos vivendo, dessa vida que nós vivenciamos nesses nossos dias terrenos. Ainda ficam algumas consequências do pecado que permanecem. Por isso que a palavra de Deus nos manda não demorar no pecado, porque ele deixa marcas, tais como os sofrimentos, a doença, a morte, as fragilidades próprias da vida, como as fraquezas de caráter, como a inclinação, uma propensão para cometer pecado, para viver uma vida de pecado. Mas essa inclinação para o pecado não tem poder para prejudicar aqueles que corajosamente resistem a ela. Porque todos nós temos uma propensão para o pecado. Por isso, não cola aquela desculpa, sabe? Ah, mas é o meu sentimento, é o meu gosto. Eu gosto de viver a minha vida íntima assim, assim no erro, tá? Eu tenho essa fraqueza. E quem que não tem? Você acha que eu não tenho? Luciano nunca me falou, mas você acha que eu me engano em pensar que ele não tem? Que o Fagner não tem? Sim. Que a Gabi não tem? Muitas. Que você não tem? Todos nós temos as nossas fraquezas. Todos nós temos. Então, em nome dessa fraqueza, muita gente solta as rédeas para poder viver a vida de qualquer jeito. Não, meu querido, essa inclinação para o pecado, essa fraqueza, não tem o poder para prejudicar aquela pessoa que com coragem, contando com a graça de Deus, resiste a esse chamado do pecado, a esse apelo do pecado, a essa fome do pecado. Todos nós passamos aí pelo fim do ano. É raro quem não meteu o pé na jaca e comeu mais do que deveria, né? Aí eu já tinha falado lá para minha esposa, falei, fazer também essas dietas ou se conter em época de festa é covardia. Falei, dia 2 eu começo. Dia 2 eu comecei. Dia 2 já fechei minha boquinha. Aí eu digo para você acha que eu não tenho fome daquilo que passa diante dos meus olhos? Fiquei comendo um monte nesse final de ano, engordei. Então quando ela passa, a Rose faz um macarrão, que Deus meu, oh Jesus, fica até difícil a gente engordar. Já deu água na boca do Márcio. Nossa Senhora. Aí quando passa aquele macarrãozinho ali na frente, que eu tenho vontade de colocar a panela inteira no meu prato, e não só umas 2 colherinhas, você acha que não me dá vontade? Mas eu faço a escolha de resistir. A gente precisa lutar
para também regular os nossos apetites. Eu digo isso do ponto de vista da comida, mas isso se aplica a todas as outras coisas da nossa vida, gente. Resistir corajosamente a essa fome de fazer o que é errado, porque vai ter consequência. Se eu pecar no excesso da comida, vai ter consequência. Daqui a pouco eu estou cruzando para a casa dos 50 anos. E aí o corpo já não tem mais aquele mesmo vigor que antes. Então, a doença entra muitas vezes pela nossa boca. Mas tem doença que entra pelos nossos olhos e tem doença que entra pelos nossos ouvidos. Então, a gente tem que aprender a resistir pela graça de Deus, e aquilo que vem até para nos atrapalhar não terá o poder de nos prejudicar. E pelo contrário, até essas tentações que aparecem para nós acabam se tornando em graça, porque por causa dela nós somos levados a lutar. Mas aquele que tiver combatido, aquele que tiver resistido, diz a palavra de Deus, vai receber a recompensa pela sua resistência. Tem coisas que eu me determinei a fazer há dezenas de anos atrás, que eu estou colhendo os frutos agora. Muitas dessas coisas na educação dos meus filhos. Então, houve um tempo que para muitos eu parecia ser um pai rigoroso. Mas eu era um pai vigilante. Eu amo meus filhos. E muitas vezes tive que enfrentar a cara feia, o bico, o olhar torto de muita gente que achava que eu estava sendo assim muito radical, né? Muito severo. Não estava não. A gente lá em casa sempre foi muito afetuoso. Nós somos carinhosos uns com os outros, nós nos amamos, nós dizemos isso uns para os outros todos os dias. É verdade, eu já fui na casa do Márcio e eu presenciei isso. Todos os dias. Mas se eu não ensinar para os meus filhos o que é certo, quem é que vai ensinar? Se eu não corrigir, quem é que vai corrigir? Então lá atrás, eu fui plantando as sementinhas que agora estou colhendo. Para o meu bem, mas sobretudo para o bem dos meus filhos. Quem sabe lutar, vai colher os louros da sua vitória. Quem sabe plantar, vai ter uma boa colheita. Só que eu não plantei e colhi imediatamente. Demorou, olha, bons anos. E eu uma vez contei aqui no Sorrindo para a Vida, e conto para você novamente, que talvez você não tenha acompanhado. Eu passei 9 anos trabalhando a autoestima de um dos meus filhos e dizendo para ele: você consegue, você é capaz, você é inteligente. E não é porque eu estava fazendo a cabeça dele, ele realmente era. Mas às vezes a gente trava diante das comparações que a gente mesma faz, da gente com outras pessoas. Era o caso dele. Por 9 anos, porque eu sei quando eu comecei, eu me lembro do dia em que eu comecei, e eu me lembro que todos os dias eu tinha uma palavra de ânimo, de reconhecimento, de motivação, e muitas vezes sem ver resposta, sem ver resultados. Mas um dia o fruto veio, e quando veio, gente, foi assim, ó, pipocou fruto para tudo enquanto era lado. Naquele dia eu não precisei mais me preocupar. Naquele dia, aquela sementinha deu fruto. E é assim com tudo na vida da gente. A sua luta não será em vão, você vai ser recompensado pelas inúmeras vezes em que você acreditou, você insistiu, você investiu sem ver resultado. Um dia, Deus vai multiplicar o que você pediu a Ele por todas as vezes que você tentou, sem ver resultado. Imagine o tamanho do que você vai receber, porque Deus levará em consideração todas as vezes que você acreditou sem ver resultado. Então vai ser muito mais do que você pediu, vai ser muito mais do que você imagina. Amém. Então o que Deus nos concede, e eu digo aqui para você, para fazer memória, algo importantíssimo, até para você que é pai, para você que é mãe, que ficou com essa conversa fiada que lhe disseram, com esse barulho na sua cabeça em que disseram para você assim: não batiza seu filho não, deixa ele crescer para depois ele escolher que religião que ele vai seguir. Então você deixa seu filho escolher se ele vai tomar banho ou não?
Você deixa seu filho escolher se ele vai no médico ou não? Você deixa seu filho escolher se ele vai comer o que ele precisa comer ou não? Você vai empanturrar seu filho de salgadinho e de refrigerante? Seu filho vai morrer antes de você, se você fizer isso. Então, eu digo porque tem pai que faz, tem mãe que faz. Até fica com dó do filho, deixa ele comer o que ele quer. Não, na verdade não está tendo dó do filho. Porque ter dó do filho é você fazer a ele o bem e não unir-se a ele no mal que ele está fazendo a si mesmo. Então não pode, esse negócio faz mal. Não é? Então, você que deu ouvidos a essa ideia, vou deixar, depois ele escolhe. Meu querido, a sua fé é um patrimônio muito mais importante do que uma casa, do que um carro. Se você deixar para o seu filho um carro, uma casa, uma fazenda, mas se você não deixar Deus como herança para ele, você fracassou na sua missão de pai, na sua missão de mãe. É como se o seu filho não tivesse tido pai nem mãe. Ainda está em tempo. Porque também Deus sabe que a gente não pode dar o que a gente não tem. Porque Deus também sabe que talvez ninguém nunca tenha dito isso para você, como você está ouvindo agora. E eu sei que é desafiador, eu sei que às vezes não é uma coisa gostosa de se ouvir, mas é importante. Como aqui nós estamos entre amigos, nós estamos aqui em família, a gente diz, não é o que o outro quer ouvir, a gente diz o que vai fazer bem para a pessoa. Batize o seu filho, batize o seu filho. Batize a sua filha. Se você não é batizado, prepare-se para que uma nova vida comece para você, porque você vai ver o que acontecerá com você quando você for batizado, porque o que Deus nos concede pelo sacramento do batismo é algo tão formidável que não somente nos purifica de todos os pecados, mas faz daquela pessoa que crê, faz daquela pessoa que confia em Deus, faz daquela pessoa que responde a esse versículo: quão grande é a misericórdia de Deus e o seu perdão para com todos aqueles que a Ele retornam. Essa graça não só purifica de todos os pecados, mas faz daquela pessoa que retorna para Deus uma nova criatura, um filho adotado por Deus. Imagine você que você fosse adotado pela pessoa mais rica desse mundo. Se você fosse adotado como o filho mais querido dessa pessoa que tem dinheiro, que tem fama, que tem autoridade, imagine que você fosse adotado na qualidade do filho mais querido. Isso não seria nada perto do que você recebe quando você é batizado, porque Deus adota você com todo o amor que Ele tem e passa a amar você. Já te ama, mas aí esse amor agora chega a você. Te ama com o mesmo amor que Ele ama Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Amém. Adotado por Deus. Você passa a participar da natureza de Deus. Porque olha, é interessante, né? Um filho que é adotado numa família, tem coisas daquela família que é da natureza da família, não vai passar para ele. Porque ele não tem aquele sangue. Então a informação genética é diferente. Mas quando nós recebemos a graça do batismo, essa adoção nos permite viver a natureza divina. O Espírito Santo de Deus diviniza a gente, por isso a gente passa a ter uma vida diferente. Nós nos tornamos templo do Espírito Santo e Deus concede àqueles que o buscam com sinceridade. Por isso, volta, pois, ao Senhor e deixa os teus pecados. Deus concede àqueles que o buscam com sinceridade, concede a eles pela a graça do batismo, concede a graça santificante. Por que que a gente às vezes caminha na vida sem se santificar? Porque nós desprezamos a graça que a gente recebe no nosso batismo. É como se fosse um ritual qualquer, é como se fosse um título qualquer. Me tirem todos os meus títulos, mas de ser de Deus e de ser batizado e de ser filho dele, nesse ninguém toca. Eu perco tudo, mas isso não, porque é essa graça
que torna a pessoa capaz de crer em Deus, capaz de esperar em Deus, apesar de todas as dificuldades. É essa graça santificante que torna a pessoa capaz de amar a Deus de todo o seu coração e concede-lhe o poder de viver e de agir sob a emoção do Espírito Santo. Você sabe o que é você agir e você viver sob a emoção do Espírito Santo? Inspirado por Ele e movido por Ele. Você já teve essa experiência de você fazer algo com toda a sua liberdade, com toda a sua inteligência, mas lá na frente você olhar e dizer: foi o Espírito Santo que me inspirou e foi Deus quem agiu em mim. É essa graça que permite a gente crescer no bem e se tornar uma pessoa espiritualmente forte. Você quer ser forte espiritualmente? Batize-se. Márcio, já fui batizado, mas me afastei de Deus. Então se confesse. Busque o sacramento da confissão. Porque o sacramento da confissão nos foi dado por Deus para que possa nos restituir aquilo que nós ganhamos no nosso batismo, mas que por nossa própria culpa a gente perdeu. E aí você vai entender o que é ser forte espiritualmente. Porque nem tudo está ao alcance do ser humano, mas tudo está ao alcance de Deus. Inclusive uma vida nova para você. Quer essa vida? Se você quer, vamos pedir a Deus nesse momento. Diga: Senhor, eu quero esta graça. Senhor, eu quero. Senhor, derrama sobre mim, Senhor, o Teu Santo Espírito. Eu quero ser, Jesus. Senhor, eu quero que esta palavra entre em mim. Eu quero que esta palavra se cumpra na minha vida, porque eu entendo, ouvi e acredito quão grande é a misericórdia do Senhor e o seu perdão para todos aqueles que a Ele retornam. É hora de eu voltar para Deus. É hora de você voltar para Deus, minha querida. Já passou do tempo. É hora de você voltar para Deus. Não te demores mais no erro. Aproveita enquanto você está viva, enquanto você tem saúde. Volta para o Senhor. É hora de você voltar para Deus, meu amigo, porque o Senhor está te esperando. Porque tem coisas na sua vida que é impossível, está fora do alcance da humanidade, pois o ser humano não é imortal. Tem coisas na sua vida que só Deus pode consertar. E Ele vai consertar. Amém. Porque você está tomando essa decisão de voltar para Ele agora. Queremos, isso é entre você e Deus. Para o Senhor. É entre você e o Senhor. Fale com Ele agora, do jeito que você sabe, com as suas palavras. Diga para Ele: meu Deus, se é isso que me faltava, então eu quero, eu dou o passo, eu estou voltando para Ti. Senhor, esta palavra disse para suplicar em Tua presença, para diminuir as ofensas. Meu Deus, eu suplico agora a graça. Sim, Senhor Jesus, nós suplicamos, de me Senhor, voltar para Ti. Queremos, Senhor. Sim, Senhor Jesus. Diante dessa palavra que o Márcio trouxe, a própria palavra vai nos direcionando a você que está arrependido. A resposta está na palavra. Deus concede o caminho de volta. Sei que você está arrependido, assim como eu estou aqui. Deus concede o caminho de volta. Volta ao Altíssimo. Volta ao Altíssimo. Deus derrama sobre todos nós, de maneira constante, uma graça nova. Quem louva o Altíssimo no abismo em lugar dos vivos e os proclamam o louvor de Deus. Você que está nesse momento chorando, esse momento foi feito para você. A vida inteira foi feito esse momento para você. Acredite nisso. Aos arrependidos, Deus concede um caminho de volta. Diante desse momento tão profundo que nos fez mudar de vida neste momento. Existe uma canção que Deus já colocou no seu coração, Fábio,
para poder contemplarmos diante desta graça. Cantemos. Cantemos, desejando voltar, desejando ser abraçado pela misericórdia do Senhor, porque a ausência de Deus só nos faz cada vez mais nos afastar de nós mesmos, daquilo que nós somos chamados a ser. Por isso, volte, tenha coragem de se deixar ser encontrado pelo Senhor, pelo Pai das misericórdias. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, dai-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai, tudo é do Pai. Toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Amém. É assim que caminham sorrindo para a vida, levando a palavra, transformando corações. Graças a Deus, temos muitos testemunhos, né, Gabi? Muitos testemunhos, graças a Deus. Quero agradecer você que foi mandando ao longo do nosso programa. Nosso tempo está curto, mas amanhã eu trago direitinho aqui. Eu só quero trazer aqui, rapidinho, um testemunho, porque diz muito daquilo que o Márcio foi trazendo para nós, né? Ele diz assim: bom dia a vocês do Sorrindo para a Vida. Eu não conheci esse momento de oração. Tem uns 15 dias mais ou menos que uma amiga veio visitar a minha filha, que está acamada há 10 meses por conta de um AVC de tronco, e ela nos apresentou esse canal. No dia 8 de março de 2021, ela está sem falar, sem movimentos, mas agradeço a Deus todos os dias pela vida dela. Os médicos não deram nenhuma esperança de vida. Nos deixou entrar na UTI como se estivéssemos nos despedindo dela. E eu virei para ele e disse: não tem nenhuma chance dela sobreviver, nem com sequelas? E ele me respondeu que seriam sequelas graves, e eu só respondi assim: pois se Deus quiser que ela sobreviva com sequelas, eu cuido. Deus, sendo fiel, tão maravilhoso, está devolvendo a ela tudo aos poucos, no tempo dele, mas eu tenho fé que ela vai ser como antes, ou melhor ainda, mesmo se ficarem sequelas. Deus abençoe você. Me chamou a atenção porque durante a pregação o Márcio dizia, né, daquilo que as sequelas vão nos deixando no corpo, porém, mesmo desacreditada dos médicos, a mãe assumindo as sequelas daquela filha, né? Deus ali vai fazendo aos poucos. Quanto a nós, nosso corpo, aquilo que o pecado vai fazendo em nós, as sequelas que o pecado vai deixando em nós, Deus, Ele é capaz de ir nos livrando, tirando essas sequelas. Então, avante, minha filha, volte para Deus, né?
Avante, meus filhos. Nem tudo está ao alcance da humanidade, pois o ser humano não é imortal. Mas quão grande é a misericórdia do Senhor e o seu perdão para com todos aqueles que a Ele retornam. E o perdão de Deus é graça salvadora, né, Gabi? O perdão de Deus é restauração por dentro, mas que se manifesta também por fora. Por isso, não é raro, junto à cabeceira de um enfermo, no momento de oração, a pessoa se levantar, inclusive da morte. Estava desenganada, mas pela graça de Deus e pela força da oração, a saúde é restituída ao enfermo. Você que gostaria de saber mais sobre isso, leia lá a palavra de Deus em Tiago, no capítulo 5. Porque o Senhor pode o que a gente não pode. Porque para Deus nada é impossível. E a oração de uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem grande poder. Amém. Porque o Espírito Santo está com ele. A começar da mãe, do pai, como o Márcio muitas vezes ia trazendo aqui durante a pregação, né? Mãe, pai, você precisa ser a primeira e o primeiro a rezarem pelos seus filhos. Você que está desacreditado dos seus filhos, não tenha receio, né, de voltar-se a Deus e rezar, porque, de fato, a oração de um pai e de uma mãe, né, tem poder. Nós queremos louvar a Deus pela vida desta filha, pela vida desta mãe. Elas se identificaram? Não se identificaram. Mas o Senhor as conhece, o Senhor sabe, e nós queremos te louvar, Senhor. Obrigada. Inclusive por essa enfermidade, inclusive por esse mal. Porque nós não compreendemos as coisas que nos acontecem. Nós não entendemos porque nem tudo está ao alcance da humanidade, inclusive entender. Porque o ser humano não é imortal. Mas nós confiamos que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Nós confiamos, Senhor, que a Tua graça se faz presente, mesmo naquelas situações piores. Então nós te louvamos, Senhor, pelas coisas desgastantes, desgostosas, inclusive tristes que nos acontecem. Porque o Teu poder está além destas coisas e nós veremos a Tua vitória brilhar sobre essas situações difíceis e até mesmo impossíveis para nós. Porque Jesus Cristo é o Senhor e Deus é Deus. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Glórias e louvores a Ti. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Ano novo requer uma vida nova. Graças a Deus, família Canção Nova, eu venho aqui dar essa maravilhosa notícia. 29% nós alcançamos do projeto da Almas. Isso é milagres aos olhos de Deus. Graças a você, sócio evangelizador, gostaria de dar alguns meios. Se você foi tocado por essa palavra de Deus no dia de hoje, você quer se tornar um sócio evangelizador, clube.cançãonova.com. Você quer também ajudar a Canção Nova e escolher uma conta? contas.cançãonova.com. Tá lá, você escolhe a sua, a melhor forma que você pode nos ajudar para poder fazer continuar chegar no corações de pessoas que você não conhece, mas Deus conhece. Pena que está acabando, mas temos que chamar o jornalismo de São Paulo. Quero agradecer imensamente todos sorrindo para a vida. Deus abençoe. Continue, família Canção Nova, com a nossa programação, porque ela muda a sua vida. Deus abençoe, até amanhã. Vamos continuar sorrindo para a vida. Vamos. Bom dia para todos. Bom dia, Deus abençoe. Vamos lá, vamos em frente. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida.